Oi, meninas. Boa noite. Olá, gente. Ei, Cecília. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Ai, gente, tá aí no seu colinho, parecendo uma bonequinha, só a mãozinha aí. Aqui, Delícia. E aí, mamando, dormindo. tudo bem aí? Graças a Deus, Cecília, tudo bem? Que bom. Isabela, tá tudo bem? Oh, tudo bem, Cecília? Tudo bem? Jade Já tá está dormindo aí? também. Ah, achei que tava Tá no seu colo. dormindo aqui também. Ah, delícia. Acordou. Olá, Ah, nossa, oi, Isabela, ela tá gente. enorme. Já tá naquela fase que você conversa, Ah, distrai, para de mamar e distrai, gente, que já gracinha. tá distraindo. Ó, pra você ver, gente. que risonha. Que delícia. Tá linda. Obrigado. Bochechuda, ó, pra você ver. Não, e ela parece Bochecha. bem com você. É, o povo tá achando que tá parecendo com a família do pai. É. Só porque ela é careca e bochechuda. Ah, Olha lá, gente, que risonha. nossa, tá muito gostoso. Ih, Ah, Doris, chegou. dá oi, pessoal. Olha, gente, como é que é curiosa. E que bochecha é essa, gente? Muito bom. Ei, Doris. Oi, Cecília. Oi, menina. Boa Ei, Dori. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Vou só mandar aqui para as meninas no grupo aqui falando que a gente está começando. Bom, vamos lá, meninas. Então, podem ficar à vontade, tá? Para poder perguntar, para poder comentar, do jeito que vocês quiserem, tá? O que eu preparei para falar para vocês hoje? Sobre alguns segredos mesmo em relação à amamentação, né? Quem já está amamentando já percebeu que a amamentação não é só a pega perfeita, não é só a pega correta, e principalmente antes da gente ser mãe, antes da gente, né, amamentar esse bebê durante a gestação, às vezes a gente, por tanto escutar, né, até de outras pessoas, a gente fica muito preocupado com aquela boca de peixinho, barriga com barriga, aquele clichê da amamentação. E a amamentação, ela é muito mais do que só lábiozinho virado para fora, bebê barriga com a mãe. Nossa, mas meu bebê está horas aqui no meu peito, e aí ele sai do peito, está chorando. Existe um monte de coisas, tanto que o programa ele é muito grande, a gente vai falando sobre um monte de coisa, a gente repete, porque a repetição também faz a gente gravar, faz a gente poder entender, falar, nossa, já escutei isso, e a hora que vem para a prática, fica mais fácil da gente colocar, da gente executar mesmo o que precisa ser feito. Então, eu quero falar sobre algumas coisas que é muito importante em relação a isso, que a gente precisa observar e também ajudar o bebê na hora que esse bebê estiver mamando. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade, e as meninas que já estão amamentando aí também para contribuir, porque eu tenho certeza que algumas dessas coisas vocês perceberam e é importante a gente colocar isso em prática também na hora que esse bebê tiver, que a gente tiver com esse bebê nos braços para amamentar esse bebê. Doris, eu acho que caiu. Daqui a pouco ela deve voltar, que ela saiu. Mas eu vou falando aqui para vocês. Então, deixa eu só colocar meu avental. O que é importante a gente saber, né? Que a amamentação, ela é muito mais do que a pega e o posicionamento. E é muito comum, principalmente mães que não se prepararam durante a gestação, procurarem, né, no pós-parto com alguma dificuldade e normalmente falam assim, nossa, mas a pega tá perfeita, nossa, mas tá pegando direitinho, né? O que é que tá dando errado? Acho que o meu leite não tá sustentando, acho que eu tenho algum problema, e a gente vai aquele samba do crioulo doido, porque o negócio não flui, o negócio não anda, né? Porque a gente está naquela cultura de que a pega perfeita é só isso que resolve. E a gente já falou aqui, né, em alguns dos nossos encontros, sobre a importância do preparo emocional, da gente entender um pouco das alterações nossas, emocionais, que a gente vive
na gestação e no puerpério, né? Em especial, e também o que o bebê, as necessidades do bebê, porque esse bebê nasce, e querendo ou não, a gente tem algumas expectativas em cima desse bebê. Eu tenho algumas expectativas, né? De certa forma, a gente idealiza algumas coisas. E o bebê chega e não corresponde. E quando a gente não entende que esse bebê, ele está vivendo uma história de gestação, ou seja, os 3 primeiros meses em especial, esse bebê, a gente vai gestar esse bebê do lado de fora, que esse bebê não é um reloginho que vai mamar certinho de 3 em 3 horas, que vai dormir 8 horas à noite, que, né, que eu vou conseguir ter vida normal, né? Digamos assim, quando que eu volto a ter o que eu tinha antes? Quando que eu volto a conseguir, né, lavar as coisas dentro de casa, conversar com alguém, ficar tranquila, de certa forma, sem ter uma demanda. E a gente passa essa nossa insegurança também para o bebê. E isso reflete na amamentação, porque, querendo ou não, esse bebê, ele precisa da gente para se alimentar. E quando a gente fala em amamentação em livre demanda, né, que foi até acho que umas 2 ou 3 aulas atrás a gente falou sobre amamentação em livre demanda, a gente entende também um pouquinho de como a gente pode conseguir ajudar esse bebê em relação à livre demanda, que não é um aprisionamento, e sim uma liberdade para a gente entender e ajudar o nosso bebê quando esse bebê demonstra necessidades, e a gente também, porque a nossa mama mostra para a gente, fala assim, meu Deus, eu preciso amamentar esse bebê porque a mama fica muito dura, ou então eu tenho que fazer uma ordenha, porque se eu não ordenhar, eu não vou aguentar porque a mama fica muito dura, fica muito pesada. Então eu quero recapitular algumas coisas que são fundamentais para eu amamentar o meu bebê. Agora eu não vou falar de aspectos emocionais, tá? Aqui eu quero falar na prática da amamentação. O que eu preciso saber, pensar para conseguir amamentar o meu bebê. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, e aí eu vou quebrar um mito, que eu já quebrei aqui com vocês, mas eu vou repetir, é que o bebê não precisa chorar para amamentar. O bebê não precisa ter fome para amamentar. Sabe por quê? O bebê, ele ainda não tem essa sensação de fome, de saciedade. Ele está aprendendo. E a livre demanda ajuda. Amamentar em livre demanda, em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que é quando esse bebê entra na introdução alimentar, quando a gente faz isso, esse bebê vem para a introdução alimentar muito mais preparado para receber os alimentos, porque ele já aprendeu nesses 6 meses, ele já começou a entender um pouco sobre a saciedade dele. E isso, quando ele vai para a introdução alimentar, é muito lindo de ver. E a amamentação faz isso. Quando a gente amamenta o bebê na mamadeira, alimenta o bebê na mamadeira, ele não consegue ter tanta essa percepção, porque na mamadeira os horários são muito rígidos. É de 3 em 3 horas, 180 ml. De 3 em 3 horas, 200 ml. É mais ou menos assim que funciona. E esse bebê, ele vai aprendendo, o estômagozinho dele também vai aprendendo aquela quantidade, é mais ou menos assim. Quando a gente vem para a amamentação, e a amamentação é livre demanda, eu não sei a quantidade de leite que sai, eu observo o meu bebê, como esse bebê está reagindo, para eu saber se ele está satisfeito, se ele está saciado ou não. Então, quem me conta, quem me regula a necessidade? Não sou eu, é ele. Quando vai para a introdução alimentar, esse bebê vai muito mais preparado, porque ele está aprendendo tudo isso ao longo desse tempo. E aí, quando eu falo que eu não posso pensar em deixar o meu bebê chorando para ter fome, eu não posso pensar em deixar esse bebê no extremo da fome para ele fazer uma boa mamada, porque quando esse bebê vem para o peito assim, ele não consegue mamar. E aí, gente, não fica preocupado, nossa senhora, então como que eu faço isso? Tem vezes que a gente não vai conseguir, principalmente à noite. Porque às vezes à noite o bebê dá um intervalo maior de mamada, quando ele acorda chorando, ele já está no auge extremo da fome dele, não tem jeito de fazer mais nada. Não tem jeito de fazer muita coisa, não tem jeito de precaver, igual eu estou querendo tentar ensinar vocês para fazer um pouco isso durante o dia. Nesses extremos, assim, o bebê deu uma longa soneca, ele está dormindo 4 horas. Meu bebê deu uma soneca de 4 horas, ele está ganhando peso, tá tudo fluindo bem. Se ele der uma soneca mais longa, não tem porquê, né, dependendo aí da sua organização, ficar ali acordando o bebê. Só que a hora que ele acordar, possivelmente ele vai acordar naquele estágio assim, meu Deus, cadê meu mamar? Eu tô morrendo de fome. E haja paciência para a gente conseguir colocar esse bebê no peito. Por quê? Ele vem para o peito esgoelando. E você
nervosa, porque você vem com esse bebê pro peito e ele recusa, ele joga a cabeça, ele não quer, ele cospe, você tenta de novo e ele não aguenta e ele para e chora, e aí na nossa cabeça vem, ai meu Deus, meu leite não tá sustentando, ai meu Deus, olha que eu aperto, aí não vem leite porque você já tá nervosa, aí a gente já trava porque a ocitocina não funciona, porque a adrenalina tá lá em cima e vem aquele combo, aí você não aperta, não vê, aí sua sogra ou sua mãe tá em casa e fala assim, ai, tá vendo, fala aí com vocês, me tá chorando porque tá com fome, seu leite não sustenta, aí aquele combo. Acontece que a gente tem que entender que o bebê está esgoelando de fome. E como que o leite chega para o bebê? Então, vou recapitular isso com vocês. Para quem está assistindo pela primeira vez, para entender um pouquinho disso. O leite tem 2 hormônios principais envolvidos na amamentação, ocitocina e prolactina. A prolactina produz o leite. Então, quando mais de 80% do leite que o bebê mama é produzido durante a mamada. Fica um leite residual armazenado, então quem está aí não está amamentando agora, a hora que você apertar, você consegue ver leite, é residual, tá ali. Mas a maior parte do leite é produzido enquanto meu bebê mama. Quanto mais meu bebê mama, mais leite eu produzo. Então, se meu bebê veio para o peito e começou a mamar, eu recebo uma mensagem no meu cérebro, começa a produzir leite, daí alguns minutos, não é na hora, alguns minutos, quem já fez ordenha com a bomba ou ordenha manual consegue perceber isso claramente, porque as primeiras vezes que você aperta a mama para ordenhar, sai gotinhas e depois sai jatos, jatos, jatos. Depois volta a sair gotinhas, passa um pouquinho, sai jatos, jatos, jatos. Às vezes você não fez ordenha, nem manual, nem na bomba, mas você está amamentando seu bebê. Aí você está amamentando, ele começa a mamar. De repente você começa a ver que ele está glute, glute, glute. A hora que ele está assim, o jato está indo. Normalmente, quando esse jato está indo, sua boca seca, dá sede, coça a mama, coça a perna, dá calor, às vezes a mama fica quente, às vezes no inicinho, nos primeiros dias pós-parto, a gente tem contração uterina, como se fosse uma contração ali lá da época lá que você estava tendo contrações mesmo antes desse bebê nascer, então dá uma sensação. Às vezes, nesses primeiros dias pós-parto, quando a gente tem esse sangramento, né, ainda depois do parto, tem mulher que tem um fluxozinho aumentado na hora que esse bebê está mamando, porque isso é a ocitocina trabalhando. Quando a ocitocina trabalha, que é quando manda o leite em jato para a boquinha do bebê, nosso corpo tem essas reações e isso significa que o leite está chegando para o bebê. É como se viesse aqui dentro dos alvéolos e apertasse, como se fosse apertar mesmo. Aperta aqui bem forte e manda um jatão de leite na boca do bebê. Só que isso demora. Não é na hora. E acontece o seguinte, o bebê veio para o peito esgoelando de fome. O bebê está com muita fome. E ele não quer aquelas gotinhas. Sabe o que ele quer? Fluxo, jato. E aquelas gotinhas não bate no estômago e ele fala assim, nossa, tá alimentando. Aquelas gotinhas demora a fazer volume e o bebê sentir que ele está sendo alimentado. E aí ele recusa e chora. Aí ele recusa e chora. Aí a gente tenta de novo, ele chora. Porque o bebê está procurando jato, fluxo. Nessa hora eu tenho 2 coisas que eu posso fazer para ajudar. 2 coisas que eu posso fazer. Porque se eu ficar insistindo com o bebê, eu vou ficar irritada, porque a gente fica frustrada. É uma sensação muito ruim a gente tentar oferecer a mão para o bebê e o bebê recusar. Não é agradável para a gente, enquanto mãe. O bebê está nessa sensação, você sabe que ele está com fome, você sabe que você tem leite e esse bebê não suga, porque ele está muito irritado. E a gente tem também uma exaustão do bebê. Então, tem mãe que às vezes fala assim, nossa, e ele chorou durante meia hora, 40 minutos, não mamou e dormiu descansado. E aí dorme com fome. Porque ele não dá conta, porque ele está ficando tão irritado, tão cansado, e quanto mais irritado, mais cansado, mais difícil é para ele mamar. Tem situação que daí a pouco o bebê vai pegar, né? Não tem como eu falar o que vai acontecer, não sei. Existem todas essas situações. A gente pode tentar ajudar nesse momento. Então, o que a gente pode fazer? O bebê está muito irritado, está com muita fome. Eu posso ou tentar ajudar para que esse reflexo de ejeção aconteça mais rápido, e aí quando esse bebê vem para o peito, ele consegue pegar o fluxo maior, então o que eu faço? Ou eu posso usar uma bomba, ou eu posso fazer ordenha manual. O reflexo de ejeção, ele varia de mulher para mulher, e varia de momento para momento. Não é uma regra que a Dani, toda vez com 3 minutos pós-mamada, vai ter reflexo de ejeção. Pode ser que às vezes sim, às vezes vai ser um pouco mais, às vezes vai ser um pouco menos. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente sabe? Que entre 3 e 7 minutos, mais de 90% das mulheres vão apresentar o reflexo de ejeção. Então, se eu tentar antecipar, ajudar com que esse leite saia em fluxo maior, o bebê, a hora que ele vier, ele relaxa.
Pensa, o bebê está chorando, está com fome. 3 minutos que ele espera chorando com fome, parece 30 minutos, né? O bebê chorando. A gente fica doido, parece que tem meia hora que o bebê está chorando. Mas é melhor eu tentar ajudar aqui fazendo uma ordenha, para que esse bebê fique mais tranquilo e venha para o peito e consiga mamar. Então, eu posso tirar ele do peito e tentar fazer uma ordenha com a mão por alguns minutinhos, para tentar estimular, fazer o meu cérebro aqui, produzir o leite, mandar o leite, como se eu ajudasse o bebê no processo. Eu estou aqui fazendo o trabalho dele. Ou eu posso vir com a bomba e colocar a bomba alguns minutinhos. Quando eu faço isso, a hora que o bebê vem, 3 minutinhos, 5 no máximo, o bebê vem e já vem com reflexo de ejeção. Segunda coisa, eu posso ficar tranquila que não vai faltar leite para o bebê. Não vai faltar. O leite é produzido enquanto ele mama, então enquanto ele mamar, vai ter leite sendo produzido. Nossa, Cecília, mas eu consegui tirar 20 ml de leite, 10 ml de leite, vai faltar? Não vai faltar. Pode ficar tranquila, guarda esse leite para depois. Por quê? Uma outra alternativa que a gente pode ter nesse momento e que ajuda é eu oferecer um pouquinho do leite que você já tem ordenhado, se você tiver, num copinho ou em uma colherzinha para o bebê. Porque eu ofereço lá a quantidade que você tiver, 10 ml que você colocar num copinho e dá para o bebê. Antes de colocar ele no peito, nessa hora que ele está na fome aí, ele vem para o peito e consegue mamar. Porque ele já recebeu um pouquinho de volume. O estômagozinho dele, que é muito pequenininho, né, nesses primeiros meses, ele já entendeu que tem alimento, que vai chegar. E aí ele vem para o peito e ele consegue fazer a extração e sugar. Então, quando tiver nesses momentos, se acontecer, tenta usar uma dessas duas alternativas, porque te ajuda o bebê a mamar melhor. E te ajuda a ficar um pouco mais segura e tranquila do que está acontecendo. Então, ou você pode antecipar o processo para o bebê, fazendo ordenha para ele, né, tentando acelerar o processo aqui, ou você pode oferecer um pouquinho do leite que você tiver ordenhado num copinho, numa colherzinha, do jeito que você achar melhor. As duas formas funcionam. Você pode ordenhar, eu não tenho leite ordenhado, então ordenha um pouquinho. Nossa, não saiu nada, 5 ml para um bebezinho é muita coisa. Ordenha na mão ou na bomba, do jeito que for melhor para você, oferece no copinho esse leitinho que você ordenhou e aí coloca o bebê no peito. Ele vai mamar muito mais tranquilo, muito melhor do que mamaria se ele ficasse ali chorando e vocês dois entrando em atrito, tá? E aí a segunda coisa que eu acho muito importante a gente pensar e a gente falar é no momento de preparar a mama, de trazer esse bebê com a mama macia, flexível. Essa auréola tem que estar gostosa para esse bebê mamar. Quando a mama está muito cheia, muito engurgitada, muito empedrada, o que acontece? Esse bebê ele não consegue fazer extração. Quem está amamentando, se quiser comentar aí, se percebeu uma flexibilidade da auréola. A auréola esticar, coisa que não fazia antes do bebê mamar. Percebe assim aquela auréola e fala assim, meu Deus. Com certeza, fica mesmo. A auréola... Depois que mama, né? Depois que ele mama, fica tudo mais maleável, vamos dizer assim. Exatamente. Você consegue ver que sua auréola estica, né? Que ela é mais flexível do que era antes. E aí, o que acontece? O bebê ele precisa muito dessa auréola para ele conseguir extrair leite. Quando a mama está muito cheia, essa auréola, ela estica aqui, ó. E aí, ao invés dela ficar flexível, que é o que o meu bebê precisa, porque essa auréola aqui vai parar lá no palato mole do bebê. Não sei se todo mundo que está aqui já fez esse exercício que eu ensino. Coloca a língua no céu da boca e vai arrastando até o final. A hora que fica mole, é o palato mole. Na nossa boca é grande, do bebê é pequenininha, é tudo muito pertinho. A nossa auréola vai lá para o palato mole do bebê e com a língua ele pressiona a linguinha dele contra o palato mole e o nosso mamilo, como se fosse um sanduichinho. E o nosso mamilo no meio, então ele vai pressionando isso daqui e extraindo leite. Então essa auréola tem que estar flexível. Se eu tô com a mama muito cheia, muito engurgitada, o que acontece? Esse bebê não consegue fazer com que essa auréola, não consegue extrair leite suficiente. E aí eu tenho dois problemas muito sérios aqui. Um é fissura mamária, que não tem jeito, gente, vai fissurar, porque esse bebê vai lutar com essa auréola, vai lutar, não vai conseguir extrair leite e vai me machucar. E eu tenho um bebê que vai ficar brigando com o meu peito 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, não vai conseguir fazer uma mamada efetiva e vai sair com fome. Isso é uma mama empedrada de leite.
empedrada, de verdade, com muito leite. E aí a gente tem esses dois problemas. E aí eu posso ter complicações, porque minha mama está muito cheia, o leite não drena, o leite não sai para o bebê, e aí, como é que eu faço? O que está acontecendo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso preparar a mama. As meninas que eu já atendi no pós-parto, às vezes perguntam, falam assim, nossa, mas eu preciso fazer isso toda mamada? Não é para sempre, né? Eu tenho certeza que quem tá, Isabela, Dani, já não devem estar fazendo sempre. Talvez uma noite que o neném dorme um pouco mais, talvez um momento que dá um intervalo um pouquinho maior de mamada, a mama às vezes fica um pouquinho mais cheia, precisa fazer, mas não é para sempre. Mas nos primeiros dias pós-parto, o ideal é que seja feito antes de toda mamada. Porque quando eu faço a massagem, é como se eu pegasse as pedrinhas, né? Como se fossem pedrinhas de gelo lá dentro e quebrasse. E esse leite flui muito melhor para o bebê. É igual, gente, a gente tentar tomar água. Eu que estou morrendo de sede, eu quero matar minha sede, e eu tenho um copo congelado e tento enfiar um canudinho dentro. O canudinho não entra, eu não mato minha sede, o trem não funciona. O que eu preciso fazer? Esperar esse gelo derreter. Senão eu não vou conseguir tomar minha água. Aqui na mama é a mesma coisa. É como se sua mama estivesse congelada, o leite está empedrado aqui dentro e não sai. Porque lá dentro tem os alvéolos, que é onde o leite fica armazenado, os cachinhos de uva. E tem os canudinhos, que é onde o leite sai. Se o leite está congelado aqui dentro, ele não passa no canudinho. Não vai sair na boca do bebê. Eu preciso descongelar esse leite para que ele passe no canudinho e saia na boca do bebê. E como que eu faço isso? Só com massagem. Não tem receita milagrosa. Tem só a mão, que é super poderosa. E se sua mão não estiver dando conta porque cansa, dependendo de como tiver esse engurgitamento, a nossa mão cansa, peça ajuda. Seu companheiro, sua mãe, sua irmã, quem estiver com você, peça ajuda. Porque às vezes a nossa mão cansa. Então deixa outra pessoa vir fazer massagem. Aí um macete, tá? Por quê? Não é muito comum, mas existem mulheres que têm um engurgitamento mamário muito grande. E eu não estou trazendo medo, não estou aqui para causar medo, não. Estou tentando trazer para vocês algumas alternativas, tá? Por isso que eu falei assim, algumas coisas para ajudar, alguns macetes da amamentação. Eu já peguei caso de apojadura, que foi eu e um enfermeiro obstetra que acompanhou essa mãe durante o parto. Era o que? Era 6 e pouco da manhã, ela me mandou mensagem, era umas 4 da manhã. A hora que eu acordei, eu ouvi a mensagem, arrumei, era 6 e pouquinho, eu já estava na casa dela. O enfermeiro também estava lá, ela foi no dia da apojadura. E a mama dela estava quadrada. Eu nunca vi uma apojadura desse jeito. A gente subiu, assim, ia eu e ele. Eu em uma mama, ele na outra. A gente ia fazendo com o cotovelo, assim, para tentar. Ia com a mão para tentar. E a gente colocando folha de repolho, porque o repolho dá uma sensação de alívio também, anti-inflamatório, porque dói, dependendo de como a gente faz a massagem. E fomos nós dois. E a gente terminava de fazer, a hora que a gente olhava, a mama estava engurgitada de novo. A gente ficou assim, horas para conseguir ordenhar. E aí depois eu fui, na hora eu pensei, falei, você tem um aparelhinho de massagem? Que eu já tinha visto, mas nunca tinha usado. Aqueles aparelhinhos antigos, que normalmente a mãe da gente tem, às vezes a gente tem de herança em casa, sabe? Aqueles aparelhinhos de massagem antigos. Normalmente, às vezes, tem uns pequenininhos, aparelhinho de massagem. Aparelhinho de massagem naquele modo de vibra. Tem uns aparelhinhos antigos, e ela tinha esse. É um que você troca o negocinho que faz. Então, às vezes tem uma bolinha, às vezes tem uma ventosa. Tem muita gente que ainda tem. E ela tinha. E aí a gente foi e colocou. E fomos fazendo a massagem com esse aparelhinho. Também foi uma coisa que ajudou demais. Porque a nossa mão cansa, a nossa mão dói. Às vezes a gente não, né, dependendo de um jeito que a gente pega, machuca. Então a gente veio com o aparelhinho depois, em uns intervalos, e colocava. E aí ela conseguiu fazer sozinha também com o aparelhinho. Ela fazia com a mão, e a hora que a mão dela cansava, ela ia e colocava o aparelhinho de massagem. Então, o aparelhinho de massagem, se tiver em casa, pode ser usado. Não precisa comprar para isso, não. Estou falando, quem tem, pode usar a seu favor. Porque é uma coisa que ajuda nesses casos muito extremos do engurgitamento. Quem não chega nesse caso extremo, gente, isso é raro, mas acontece. E eu não posso prever se alguém vai viver, porque é só na prática. Não tem como a gente prever se vai acontecer. Se acontecer, tem essas alternativas. Se não, realmente é massagem. Então, muita massagem. Lembrando, gente, que não é massagem fraquinha. O que eu gosto de orientar? O peito, ele precisa ter uma sustentação. Então, você tem dois jeitos de fazer a massagem. Ou você vai colocar a mão embaixo da mama e vai vir com a outra mão, como se viesse assim, ó, tá vendo? Como se fosse uma em cima da outra, ó. Essa mão aqui tá dando pressão contra essa. Olha aqui a diferença. Olha aqui a diferença. Ó,
Assim é muito mais efetivo. E isso com toda a mão, eu vou fazer aqui embaixo, então eu vou colocar, vou fazer aqui do lado. Então eu sempre vou estar usando uma mão para apoiar. E uma outra forma de fazer a massagem é contra a nossa costela. Então a nossa costela está aqui atrás, né? Se a gente for pôr na mão assim, a gente consegue ver, sentir, quer dizer. Então você pode fazer também contra a sua costela. Então você vem aqui, ó, de frente. Assim eu tô vindo de cima para baixo, de baixo para cima, né? Eu posso vir para mim, ó. Então eu posso vir assim, ó. Tá vendo a diferença? Eu venho para mim essa massagem, para mim. Porque aí a minha costela é como se ela fizesse o papel da minha mão. Tem o melhor ou pior? Não, tem o que é confortável para você. Então aprenda os dois e pode usar os dois do jeito que for melhor. Então eu vou fazer a massagem, eu vou fazer uma ordenha de alívio, se precisar, a mama tá muito cheia, então eu vou pegar, vou fazer uma ordenha de alívio. Dani, tem na última live, ela até mostrou o dela, que é o coletor de leite. O coletor de leite ajuda demais, principalmente no engordamento. A gente coloca, o negócio parece que puxa mesmo esse leite, principalmente que está muito parado aqui na mama. Então, pode usar o coletor, fazer ordenha de alívio, os dois resolvem. Coletor de leite, eu considero que é um item muito, muito importante aqui no enxoval de vocês, na amamentação, porque a gente pode usar ele em vários momentos. Enquanto eu estou amamentando o bebê, eu quero deixar um pouquinho de leite, então eu consigo usar com a mama muito cheia. Nesse momento aqui dessas massagens, você pode colocar também. E uma outra forma de usar, e uma outra coisa que é importante fazer é o shake de mamas. E como que é o shake de mamas? É balançar mesmo essa mama, ó. Ó. Nossa, sincronia, né? Zero. Vai balançar aqui, ó. E por que eu vou fazer isso? É como se eu fosse pegar o leite lá dentro e fosse sacudir assim, ó. Ah, meu filho, sai daí, que não dá para ficar parado. Então eu vou fazer isso com a minha mama. Vou sacudir, sacudir, sacudir. Aí eu preparei a minha mama. Aí agora eu posso pegar o meu bebê e trazer meu bebê para mamar, sem problemas. Porque minha mama está muito mais macia, muito mais flexível, maleável para esse bebê mamar. É outro ponto muito importante da gente prestar atenção na amamentação, porque às vezes a gente peca, né, por, nossa, não estou fazendo a massagem, nossa, esqueci. Realmente é importante, mas não estou colocando em prática. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as posições. Porque a gente tem as posições para amamentar e normalmente, principalmente se a gente não se preparou, se eu não escutei ninguém falando, na maioria das vezes eu vou amamentar o bebê do mesmo jeito. Tem problema amamentar do mesmo jeito? Não tem. Chega uma determinada idade, principalmente a hora que o bebê está um pouquinho maiorzinho, a gente amamenta sempre. Isabela mostrou aí, Jade, Dani mostrou também, estavam as duas na mesma posição. É a posição mais prática, mais confortável. Mas nesse momento que elas estão, está tudo bem. No iniciozinho da amamentação, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Eu preciso posicionar esse bebê para que ele consiga de verdade extrair esse leite. Pensa que ele nunca fez isso, ele vai aprender agora. Então, quanto mais eu puder ajudar o bebê, melhor. E essa posição, que é a posição tradicional, lá da maternidade, e a posição que a gente vai amamentar o bebê depois, até enquanto você amamentar é essa posição, porque depois, a não ser que ele tá maiorzinho, que ele vai virar cambalhota aqui, né, para poder mamar de qualquer jeito. Mas assim, quando a gente está conseguindo, o que eu vou fazer? Né? A gente vai amamentar ele assim. Só que essa posição no início da amamentação, ela pode trazer alguns riscos. Por quê? O pescocinho do bebê fica pendurado. E o bebê, para amamentar sem sustentação de cervical, ele não consegue fazer uma pega boa. Ele não consegue extrair corretamente o leite. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso sustentar essa cervical do bebê. Eu preciso dar sustentação para essa cervical. Quanto mais sustentada a cervical tiver, mais fluida é essa amamentação. Nessa posição aqui, na maioria das vezes, o bebê não consegue ter essa sustentação que ele precisa. E pode ser que ele comece a escorregar do seu mamilo, e aí comece a fissurar. Ele pode ficar mais cansadinho, porque ele está tendo que fazer esse trabalho na cervical enquanto ele mama, e aí ele está fazendo o trabalho de extração mais segurar a cervical. Então, se eu dou uma sustentação na cervical dele, quem já tá, vou só reforçar, não é para sempre não, tá? Vocês vão perceber que daqui a pouco isso não é necessário, mas os primeiros dias isso faz diferença. E por que isso é tão importante nos primeiros dias? Porque os primeiros dias eles são cruciais para determinar como que essa amamentação vai evoluir.
Porque se a gente segue com dor, se a gente segue com medo, se a gente segue com fissura mamária, se a gente segue com um bebê que não está ganhando peso, que não está desenvolvendo, a chance dessa amamentação, né, da gente seguir nessa amamentação é muito pequena. Então, os primeiros dias, eles são muito importantes. E a gente vai aprender e colocar isso em prática. Então, na hora que eu vou amamentar, o que que eu gosto de orientar? Pode amamentar nessa posição aqui? Pode. Só que, preferencialmente, então, a gente vai fazer a tradicional invertida, que é eu vou pegar o bebê com a mão oposta à mama que eu vou oferecer, vou pegar com a mão em C, então, ó, a mão em C, aqui na cervical do bebê. Eu vou vir com a mão em C, eu vou falar da mão em C em seguida, depois das posições, tá? Inverti minha ordem aqui. Então, eu vou vir com a minha mão em C aqui, e eu vou fazer o quê? Um segredo, isso é segredo. Eu já contei, mas eu vou reforçar. Eu vou mirar no nariz do meu bebê. Porque se eu fico tentando acertar a boca, o bebê faz uma pega que a gente chama de pega simétrica, que é isso aqui, ó. Se eu faço assim, se eu tento mirar a boca. E aí ele pega uma porção igual aqui embaixo, aqui em cima, ele pega assim. A maior parte do leite que o bebê consegue extrair é quando ele pega mais aqui embaixo, porque ele pressiona isso contra o céu da boca e ele consegue extrair o leite melhor. Então, eu não quero que ele pegue uma pega simétrica, que é a certinha. Eu quero que ele pegue assimétrico, eu quero que ele pegue mais de baixo para cima. Tanto que mães que têm a auréola muito grande, o bebê não consegue pegar a auréola toda. Por quê? Porque a auréola é muito grande, a boquinha é muito pequenininha, mas o ideal é que ele pegue a maior parte, principalmente da parte inferior dessa auréola, para ele conseguir extrair melhor o leite. Quando eu miro no nariz e não na boca, eu estou inconsciente já posicionando para o bebê do jeito que eu quero que ele posicione, para ele conseguir extrair melhor o leite. Então, a primeira coisa, depois que eu posicionei ele aqui, controle de cervical, eu vou agora mirar no nariz. E agora é paciência. Quem já está amamentando aí, se quiser compartilhar, agora é paciência, porque nem sempre o bebê abre a boca. Nem sempre. E aí ele abre aquela boquinha miúda. E não rola. E aí é como se a gente ficasse enfiando lá na abre a boca e o menino não abre. E aí ele vai e começa a espetar o mamilo e dói. Aí a gente tira e começa de novo. Então, o que eu quero? Quanto maior a boca, melhor a pega. Quanto maior a boca, melhor a pega. Então, desconstrói a ideia de boca de peixinho, porque peixinho não vai conseguir fazer boa pega. Tem que ser, no mínimo, um peixão, bocão. Não é boquinha, bocão. Quanto maior, melhor. Ah, mas meu bebê não abre a boca. E nos primeiros dias é difícil mesmo. É difícil, o bebê demora a abrir a boca. E aí a gente pode tentar estimular. Eu vou estimular o bebê como? Eu vou passar o meu mamilo no narizinho, no lábio inferior, superior, inferior. Vou de novo, estimulando. Porque aqui tem cheiro, tem um pouquinho do leite que tá aqui, né? Tem a textura, e isso tudo vai... Sabe o que eu quero? Que estimula o reflexo de busca. Porque o bebê, ele tem alguns reflexos. Um dos reflexos que ele tem é de vir... É como se ele pescasse. É a coisa mais engraçada. E esse reflexo acho que não acaba nunca mais. Eu brinco que o Gabriel tem isso até hoje. Às vezes eu tô tirando ele do peito, assim, a hora que eu vejo, ele vai e pesca o mamar da gente de novo. E pesca o mamar da gente sem a gente querer. E aí eles vão tentar, eu quero que ele tente pescar, só que aí a gente vai brincar com ele. Eu quero que ele pesque com a boca bem grande, essa boquinha miúda pode te machucar e não faz a extração correta. Então mira no nariz e vai. E vai estimulando. Até ele abrir bem a boca. 1, 2, 10 vezes, se você conseguir, tá? Porque eu sei que é difícil, porque às vezes o bebê pesca antes. Aí você vai tentar fazer com que ele abra bem essa boca. Depois que ele abriu a boca, não preocupe em corrigir lábio agora. Espera um pouquinho, porque às vezes a gente quer arrumar tudo de uma vez. Eu quero arrumar o posicionamento, eu quero arrumar aqui, eu já quero virar o lábio, aí o bebê solta. Espera um pouquinho. Posicionou, pegou, não tá doendo, tá fluindo bem. Seu ombro tá tranquilo, não tá assim, ó, tenso, ó. Qual a diferença? Pensa, você ficar 20 minutos, 30 minutos assim? Não dá. Então, ó, o ombro aqui tranquilo, porque senão você vai doer pra caramba. E aí você vai agora corrigir. Então, você pode vir aqui, ó, com o dedo, com esse dedinho. Se tiver alguém com você, pode pedir a pessoa para vir te ajudar. O lábio inferior, como você consegue corrigir ele? Normalmente a gente não vê, né? Porque a mama tá aqui. Então, você vai vir aqui com o dedo, assim, ó, tentando abrir o queixinho, ó. Ó. E eu vou aqui em cima, ó, virando devagarzinho, leve.
E aí a gente vai aprendendo e o bebê também, mamada por mamada, com calma, com paciência, mamada por mamada. Mas é muito importante eu segurar a cervical, mão em C, mirar o nariz e esperar ele abrir bem a boca. Segurar a cervical, mão em C, aqui e na minha mama. Mira o nariz e espera abrir bem a boca. Então, essa posição e essa posição tradicional, a posição invertida. Que essa posição para recém-nascida é muito boa. E às vezes a gente tem um pouco de receio, principalmente nas primeiras mamadas, mas depois que aprende, por muito tempo a gente gosta de amamentar nessa posição, porque é confortável para a gente e para o bebê. Então, aqui, ó, eu jogo o bebê aqui, seguro a cervical, mão em C, miro o nariz e espero abrir a boca. Bem bocão. A hora que ele abrir, eu deixo ele pegar. Depois que ele pegou, eu venho corrigindo um pouquinho os lábios para poder melhorar a extração do leite. Dúvidas? Pode falar. Doris, está aí gravidinha. Se tiver alguma dúvida, antes de eu mudar. Ô, Cecília, deixa só eu falar um pouquinho, atropelando aí. Tá atropelando não, pode falar. Porque eu passei exatamente por isso, você viu lá no acompanhamento, né? Que boquinha da Ana miúda. Ela foi exatamente isso que eu passei. E lá no hospital mesmo me falaram, olha, a boquinha dela é pequena. Uhum. Aí eu passei uns apertos assim. Hoje ela já consegue numa boa. Mas eu passei uns apertos assim, e às vezes eu pedia meu marido mesmo para vir aqui na parte de baixo, que eu não enxergava, vai colocando o beicinho dela para fora. Isso. Eu meio que, se ela não pegava direitinho, eu meio que enfiando o peito na boca dela, sabe? Eu fui fazendo isso e deu certo. Isso mesmo, você vai apertando assim, né, para tentar enfiar mais dentro da boquinha dela, para ver se melhora um pouco. Porque, exatamente. além disso, da boquinha ser pequena, você lembra de um exercício que eu te falei para você tentar fazer com ela? Tentei fazer também, às vezes dava certo, às vezes não. Mas nem sempre, Nem sempre, mas depois é impressionante, eles vão aprendendo mesmo, é impressionante. Exatamente, nem sempre dá, mas é tão importante isso que você falou, porque a gente não vai conseguir logo do início, a gente tem que adaptar com as ferramentas que a gente tem. Exatamente. Do jeito que ela está respondendo. Então, você foi adaptando super bem. Eu vou corrigindo aqui, eu vou tentando, e é mamada por mamada, dia após dia, até eles aprenderem. Isso. Mas você tinha consciência de que isso era importante. Talvez se você não tivesse a consciência, aquela boquinha ia pegar talvez aqui na pontinha e podia te machucar, e podia ter outras complicações. Você tinha consciência de que era importante treinar para que ela conseguisse abrir cada vez mais, né? Tanto que machucou, né? A pontinha do meu mamilo machucou, mas depois eu saí da maternidade já com ele super sensível, e chegando aqui em casa, aí eu fiz muita rosquinha, não deixava encostar no sutiã de jeito nenhum, passava o leite também. Alguns momentos fui para o sol um pouquinho, só para poder respirar um pouquinho o peito, e melhorou. Engraçado como é que o bico, assim, ele cicatrizou em cima e fez um calinho ali, pronto, vida que segue. Boa, né? Mesmo, graças a Deus. É isso. E ter essa consciência é muito importante, porque nem sempre vai ser nesse redondinho desse jeito. Cada bebê vai vir de um jeito, mas a gente tem a consciência do que a gente vai fazer e vai tentando ajudar o bebê todos os dias, mamada após mamada, para a gente ir melhorando. A ideia é essa. Cada mamada tá com uma sensação melhor, mais agradável para a gente e para o bebê também. E isso a gente vai conseguir só aos pouquinhos. Uma outra coisa que é muito importante a gente pensar nesse momento, porque é cultural. Eu lembro que quando o Gabriel nasceu, eu fazia muito isso daqui, ó. Essa aqui, ó, tesourinha para poder amamentar o bebê. E eu vou só explicar o porquê que a gente não faz e quando a gente faz, que é importante a gente saber também. Eu fazia muito isso daqui, eu não tinha essa consciência. Antigamente a gente via as pessoas fazerem isso, ó. E é muito comum chegar para atender mães e a gente está fazendo isso aqui ainda. Só que quando eu faço isso, eu tenho um risco aqui para a minha amamentação. Por quê? Lembra do canudinho que tem lá dentro? Então, oi, meu amor. Eu lembro do canudinho, você lembra do canudinho que a gente tem aqui dentro? Quando eu faço isso, eu posso pressionar esse canudinho. E lembra que eu falei que o bebê gosta de fluxo, gosta de volume?
O bebê vem para o peito, ele quer um fluxo de leite grande, ele quer jatão de leite. Quando eu faço isso daqui, é como se eu obstruísse a passagem desse leite, a pressão com que esse leite sai para o bebê. Então, ao invés do bebê vir para o peito e conseguir uma boa extração, ele vem para o peito e o leite sai pouquinho. Por quê? Porque eu estou pressionando aqui. Então, o ideal é a gente fazer sempre a mão em C, assim, ó. Então, você pode fazer aqui, ó. A Dani falou uma coisa interessante, e aí eu vou reforçar, dessa questão de tentar enfiar assim na boquinha. Pensa num sanduíche. Pensa num sanduichão. Chegou um sanduíche que você pediu na sua casa e fala, meu Deus, como é que tem que ser de talher para comer isso aqui, porque eu não consigo dar uma mordida. O bebê olhando para o seu peito, ele tem essa sensação, todas as vezes, até ele começar a crescer e ele ficar maior que sua mama. Porque a sensação que ele tem na hora que ele olha é desse cheeseburger aí enorme, e ele fala, meu Deus, como que eu vou comer isso? Se eu não ajudar o meu bebê, sabe aquele trabalho que você faz com sanduíche, que você aperta assim, pra você conseguir comer, para você conseguir morder? É essa sensação, é isso que você tem que fazer na prática com a sua mama para o bebê conseguir amamentar. Porque senão o bebê vai ficar vendo aquele hambúrguer desse tamanho embaixo dele, em cima dele, e ele vai falar, meu Deus, não tem jeito de comer isso. Aí ele vai tentar comer só a carne, ele vai pegar só o seu mamilo. E não vai comer o resto do sanduíche. Quando eu faço isso aqui, é como se eu apertasse o sanduíche para ele poder vir comer. Então, eu aperto aqui para ele, deixo ele. Aí tem o bebezinho lá, né? Igual a Aninha, com a boquinha menorzinha, eu não tô conseguindo. Então, ela pegou. Agora eu vou tentar corrigir. Então, eu posso tentar colocar mais um pouquinho, para eu conseguir. É como se eu apertasse esse sanduíche aqui e tentasse colocar mais dentro da boquinha dela. Assim. Quando eu faço aqui, eu não consigo fazer isso. Porque eu não estou preparando a minha mama aqui do jeito que eu preciso. Além disso, para eu mirar no narizinho dela, é muito mais difícil. E eu obstruo a passagem de leite. Então, a gente vai com a mão em C. Mas em alguns casos, eu posso precisar usar a mão em tesourinha. Quando, por exemplo, eu estou com um volume de leite muito grande. Do mesmo jeito que quando o reflexo de ejeção demora e o bebê está irritado, está com fome, é desafiador. Quando o fluxo de leite está muito grande, eu não me lembro quem, mas alguém do programa tinha, eu não me lembro agora, não vou conseguir lembrar. Um fluxo de leite, a hora que o bebê vinha para mamar, o bebê engasgava, vinha para mamar, o bebê engasgava, vinha para mamar, engasgava. Por quê? É como se aquele jato batesse lá na gargantinha do bebê, lá na goela dele, ó, e ele engasga. E aí o negócio não flui, porque o fluxo de leite está tão alto dessa mãe que o bebê não está dando conta desse fluxo. Então, vai lá atrás e esse bebê engasga. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para ajudar o bebê a mamar melhor? Eu posso fazer a tesourinha. A tesoura não diminui o fluxo, porque eu pego aqui no canudinho e aí eu diminuo o fluxo. Então, agora eu preciso diminuir, porque esse bebê está engasgando, tem muito leite ali, saindo para ele. Então, eu vou fazer tudo, vou mirar, a hora que esse bebezinho for para pegar, eu faço assim, diminuo o fluxo de leite. E uma outra coisa que eu posso fazer é diminuir um pouquinho da gravidade. Então, eu reclino aqui um pouquinho. Eu mandei um post assim lá no grupo do Telegram. Eu posso reclinar aqui um pouquinho, ó. Não muito, não precisa ser muito, mas é como se eu deitasse um pouquinho. Então, eu deito um pouquinho, jogo meu corpo um pouquinho para trás, porque eu diminuo um pouco do fluxo de leite que vai para o bebê, e aí a chance dele engasgar é muito menor na hora que ele for mamar. Então, é uma outra coisa... É uma outra coisa importante e que ajuda muito a... E que ajuda muito também, principalmente as mães que estão com esse volume de leite, às vezes na pojadura, o volume está muito grande, o bebê está engasgando durante a mamada, então a gente pode tentar fazer isso para ajudar o bebê a mamar melhor. Dúvidas? Até aqui? Não? E aí agora, para fechar tudo isso, né, esses macetezinhos, uma coisa que é muito importante a gente entender e saber diferenciar dor de desconforto e fissuras. Por quê? Fissuras mamárias, elas são como qualquer outra fissura que você tiver. Você caiu e esfolou, a gente tem que pensar o quê? Que são regiões menores, né? A mama é uma região menor e uma região mais sensível. E uma região mais sensível. Então, o que eu preciso saber? Quando eu venho aqui nessa região mais sensível, para esse bebê poder mamar, e eu tenho uma fissura,
não diminua, tá? Não menospreze a sua fissura, não menospreze a sua dor, dê atenção para ela. Porque não é comum, não é normal doer, não é normal fissurar. Mas várias pessoas têm, porque gera um desconforto. Eu nunca tive bebê mamando nessa mama. Eu nunca tive, ou se eu já tive, por exemplo, Dani já teve 2 outras amamentações, mas tem quanto tempo? Né? Em outra aula eu dei um exemplo assim, Gabriel mama só na mama direita. Se eu dou ele a mama esquerda, hoje ele não aceita, mas se ele pega distraído assim, eu sinto incômodo. Por que eu sinto incômodo? Porque minha mama esquerda não está mais acostumada. Meu mamilo esquerdo não é mais flexível igual é o direito. E aí você entende que gera um desconforto? Mas quando você tem que entender, vocês vão começar a diferenciar a dor do desconforto e da fissura. O desconforto, ele pode existir sim. Porque tem um bebê toda hora, quase que de hora em hora, principalmente nos primeiros dias, mamando, gente. Então, vou falar com você que não vai ter desconforto? O desconforto, ele pode existir. E aí, o que eu posso fazer para aliviar esse desconforto? Dani falou e aí eu vou reforçar. Porque esse mamilo roçando no sutiã ou preso o dia inteiro dentro de um sutiã de amamentação, ele fica muito abafado e pode piorar esse desconforto. Então, quanto mais livre você puder deixar sua mama, melhor. Se não pode deixá-la livre a todo momento, por algum motivo, faça rosquinha de fralda. Coloca rosquinha ou de meia, porque aí eu evito com que esse mamilo fique roçando. E aí você pode pegar e apertar uma gotinha de leite que sair, passa aqui no mamilo, porque ajuda a hidratar e diminuir esse desconforto. A rosquinha serve também para quando eu já tenho fissura. Então, por algum motivo fissurou. Por algum motivo está doendo. Então, a gente vai corrigir o porquê fissurou, a gente vai corrigir o que está doendo lá na consultoria, né, no pós-parto, e a gente vai manter usando a rosquinha e o passando o próprio leite, porque a rosquinha diminui o atrito e o leite tem poder cicatrizante. E aí, corrigindo e protegendo, né, tratando essa ferida, essa lesãozinha, gente, uma fissurinha, assim, um cortezinho que você não está vendo, é uma ferida. É uma ferida numa região super delicada, mas numa proporção menor do que se fosse no seu joelho, um ralado que você caiu. Mas a gente não pode diminuir a dor da mãe. É uma fissurinha, é uma fissura, dói pra caramba. E muita gente deixa de amamentar porque dói mesmo, dói, ninguém quer sentir dor, né? Então a gente tem que cuidar também e não diminuir a dor do outro, né? E é muito comum, às vezes, as pessoas falarem, mas isso não é nada, nossa, você fala que você está com uma fissura. Aí a pessoa fala assim, nossa, você tinha que ver na minha época, porque meu peito ficou de não sei o quê. As pessoas não conseguem nem acolher a gente, né? Na hora que a gente está precisando. Sem ter um problema maior para contar. E aí, a gente vai tratar. A princípio, eu não recomendo, é muito difícil eu entrar com alguma coisa. É muito difícil eu recomendar, por exemplo, alguma pomada, alguma coisa. Lanolina eu nunca recomendo, tá? Nunca, em hipótese nenhuma eu recomendo lanolina. Porque a lanolina é muito espessa e ela tem um risco de obstrução de ductos e o bebê escorrega bastante. Quando precisa, eu recomendo algumas outras, que eu nem vou falar, porque é caro pra diabo, depois alguém compra, porque me ouviu falando, e é muito raro precisar. A princípio, rosquinha, correção do que está acontecendo, e o próprio leite consegue resolver, sem a gente precisar usar nenhuma outra coisa. Se precisar, eu vou atender e vou acolher vocês, para ajudar vocês nesse processo. Então, a princípio, a gente vai tratar essa ferida com o que a gente tem na mão. Gente, o leite materno, ele tem poder cicatrizante, e ele ajuda muito. Se a gente corrige e deixa essa mama respirando. Então, são coisas simples, lembra? Vira e mexe, eu falo isso com vocês nas aulas. Vocês não vão me ver mandando vocês comprar um monte de coisa, vocês não precisam do mundo para amamentar, a gente precisa entender sobre como o nosso corpo funciona, o que o bebê precisa e colocar em prática. E não vai ser a primeira mamada, não vai ser a segunda. É um treinamento diário, mamada após mamada, para a gente começar a ter mais segurança, ter mais tranquilidade. A gente chega lá daqui um mês e olha, o bebê ganhou peso, a gente ficou toda feliz e orgulhosa, e fica mesmo. E a gente fica mesmo, porque, pense, isso é mérito nosso. Quanto tempo, né, quem já ganhou o bebê está aqui desde o iníciozinho do programa, Doris está chegando agora, né, que o bebezinho que está grávida, tem outras mães que assistem na gravação dos bebezinhos que estão grávidas, olha só quanto tempo vocês estão se preparando. Esse bebê vai chegar, vocês vão colocar em prática, e aí daí um pouco vocês vão começar a escolher os frutos. E vai valer muito a pena, isso eu não tenho dúvidas. Porque a sensação de segurança que a gente fica, né, depois que a gente tem informação e que a gente vê isso refletindo no nosso bebê,
Não tem nada nesse mundo que supre isso. Pensar que a gente produz o melhor alimento para o nosso filho, a gente produz, e a gente é capaz de nutrir e alimentar esse bebê com o nosso leite. Isso é muito gratificante para a gente, muito gratificante. Então, acho que isso dá uma sensação de alívio também para a gente falar assim, nossa, olha só, apesar de escutar tanto na rua que é difícil, que isso, não estou diminuindo, porque não é fácil mesmo. Se fosse fácil, a gente não estava falando disso toda semana, né? A gente não precisava repetir, mas a gente tem uma sensação muito melhor daqui a pouco. E era isso tudo. Dúvidas? Quem quiser comentar, falar alguma coisa? Alguém? Ninguém? Deixa eu tirar uma foto nossa. Enquanto vocês pensam aí. Se quiser abrir a câmera aí. Daniel aumentando. Agora abriu. Meninas, muito obrigada. E se alguém quiser falar, só o porquê que essa aula de hoje, o porquê que o que a gente falou hoje valeu a pena, se valeu a pena para vocês estarem aqui, né, 1 hora aqui comigo, me ouvindo, fica à vontade. Obrigada, como sempre, né, Cecília? Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Ver as grávidas ganhando bebê, ver os bebês das gravidinhas crescendo, é muito gostoso. Delícia, né? Obrigada, eu que agradeço. Oi, Cecília. Ei, Doris. Para mim é sempre importante, né? Todas as aulas que eu aprendo sempre, a todo momento, eu fico até ansiosa por esse dia, pelo nosso encontro. E eu tenho sempre assistido também as que eu não consegui acompanhar, né? E para mim tem sido sempre enriquecedor. Mas até que essa aula de hoje, eu vou rever ela, com certeza, porque eu não consegui acompanhar integralmente hoje o que você estava falando, porque eu tive que me distrair aqui em alguns momentos e aí eu perdi. Mas eu vou rever essa aula e eu sei que ela vai, assim, né, ser sempre enriquecedora para mim. Mas eu vou rever ela direitinho depois, tá? E porque senão eu falaria mais você pode aqui. me mandar, tá? Se você tiver alguma dúvida quando você for rever, pode mandar no grupo, porque às vezes a sua dúvida é dúvida que pode ajudar outra pessoa. Então, pode mandar e eu vou te ajudando, tá? Tá bom, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Isabela, tá aí? Boa noite. E até semana que vem, meninas. Até quarta que vem. Beijo para vocês e boa noite. Beijo. Tchau, gente. Boa Tchauzinho. noite. Tchau.